7h22, agora vamos conversar um pouquinho com a nossa irmã lá de Matelândia, no Pará, Ana Santana de Matelândia. Paraná? Paraná. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Pode ficar à vontade, tá bom? Como conheceu a obra Palavra de Deus? Conta pra gente essa experiência, né, sobre a obra Palavra de Deus para os nossos irmãos aqui do podcast. Eu conheci a Palavra Viva de Deus em 2012. 2012? Isso. Com o tio conservador do meu marido, o Seu Neri Jesus da Silva. Eu era uma pessoa muito ligada à simbologia, coisas ocultas. Você acreditava nessas coisas? Não, eu não acreditava. Eu pesquisava, porque assim, eu não queria comprar tal roupa que tinha tal desenho. Tá, sei. E um dia eu fui na casa do Neri com meu marido, e assim, eu usava as peças de roupas mais curtas que existiam. E ali começamos um assunto sobre maçonaria. Sei. E o Neri aproveitou e começou a falar para mim sobre o erro, e apontou sobre os erros da igreja, que a maçonaria estava infiltrada dentro da igreja, e eu fui compreendendo através das coisas que eu já vinha lendo. Sei. Tanto é assim até que eu via sobre até a vacina naquela época, a picadinha, né? Em 2007, por aí eu já estava meio ligada. Sei. Antes de acontecer, de conversar com o Neri, eu e meu esposo, a gente tinha um restaurante e a gente participava da missa, né, no final de semana. E um dia, eu na missa, tinha acontecido uma sequência de acidentes, e o padre, no meio do corredor, ele disse assim: eu questiono Deus. O padre falou. Eu questiono Deus, por que ele deixa os jovens morrerem? E eu pensei, poxa, mas isso está errado. Ninguém tem direito de questionar Deus. Verdade. Né? Então, fui vendo algumas coisas, a gente ia no Santíssimo, o Santíssimo estava lá fora, e eu sentia sempre um apertão no pescoço. E eu não entendia, eu falava, mas se eu estou aqui de joelho dobrando o joelho, pedindo uma bênção para Deus, por que dói meu pescoço? Foi aí então que eu conheci, o Neri me informou, me deu um livro, né? Eu tive um retrô, assim, um livrinho, não lembro qual edição que foi. Eu lia 2 páginas, a fita cassete na minha cabeça voltava os pecados desde que eu era pequena. Era uma coisa impressionante. Você começou a ler o livro? Isso, porque tudo aquilo era para mim. Tudo aquilo é para nós. Quem lê um livro desse, não vem dizer é para ti ou para aquele ou para aquele. É para mim, é para todos. Verdade. E eu fui seguindo, assim, eu não tive muita dificuldade com a roupa, né? Eu, assim, no início eu queimei toda a minha roupa, né? Eu coloquei numa mala. Então, a partir do momento que você começou a ler o livro, que Jesus falou sobre as vestes, aí você... Isso, eu li, falava... Eu tenho que mudar também as vestes. Aquele livro, literalmente, foi pra mim. Só não posso dizer assim, eu não lembro qual edição que foi. Sei. Sabe? Então, assim, eu comecei a ter uma visão diferente, né? Embora as roupas, para mim, assim, quando eu comecei a usar, eu via os olhares, eu olhava no espelho, eu ouvia dizer, sua velha, né? Teu marido vai olhar para as pernas das outras. Você sentia isso? Eu sentia, eu ouvia. A primeira vez que eu fiz um pequeno altar para rezar, eu levei um soco no estômago. Eu caí no chão. Um soco. Porque daí eu rezava o Pai Nosso errado, né? As nossas ofensas. Né? E eu comecei a rezar, o Neri me ensinou tudo, né? Comecei a participar Então, quer dizer que o Neri meio que abriu a sua mente, né? Ele abriu minha mente. Sim, o Neri abriu minha mente. Comecei a participar dos rosários na casa dele, nas casas lá em Matelândia, Medianeira. Sim. E o seu Neri mora perto também. Então a gente, todos os domingos, naquela época, a gente se reunia nos domingos. Agora a gente se reúne no sábado e a gente reza o rosário, né? Que bom, mas quando eu comecei, eu levei bastante lambada, assim, bastante ataque do inimigo mesmo, de apanhar mesmo. Então quer dizer que assim, a gente vê que quando você começou a dar um passo para viver na graça de Deus, na santidade, o inimigo queria te impedir, isso, né? Assim, de todos os lados, eu digo isso não só para mim, para quem está começando agora, que assim, quando a gente chega aqui no Eugênio, que a recepção é muito boa, a gente chega com aquela alegria imensa que não tem explicação para quem entende isso. É uma alegria que não tem preço, é um diamante, né?
Mas eu quero dizer assim, não é para desistir, porque vai vir as tribulações cotidianas. Isso Porque mesmo. o inimigo, ele trabalha 24 horas por dia para acabar com tudo. E eu digo que nesse período em que eu vivi, em que eu vivo, ele quase me matou várias vezes. Não estou aqui para dizer de doença, de questão de doença, mas para que eu saísse da obra. Olha só, então você passou por uma aprovação muito grande, né? A partir do momento que você aderiu a ler o livro, a conhecer, levou um soco no estômago, você ouviu essas vozes, então meio que pra gente ver, olha pra gente ver o quanto que é importante a obra Palavra de Deus, o quanto que é importante as mensagens, né? Meio que você desapegou do mundo para aderir mais, né, às coisas de Deus, e você teve um atrito aí, né? Que o inimigo começou meio que impedir para você não ter esse conhecimento. Esses atritos, assim, de questões de apanhar, de levar esse sentimento, eu tive muitas vezes, né? Eu sempre comentava com o Eugênio, aconteceu isso comigo. O inimigo tentou várias vezes me enfiar cobertor goela abaixo. Eu via atravessar a porta. Quando eu divulgava, quando eu dava um livro, quando eu ia a Cláudia, Cheque, a gente divulga muita mensagem, né? Chegava em casa, apanhava. Mas não pode desistir. Apanhava mesmo. Levava tombo de se quebrar, mas não quebrava, porque o anjo segura, né? Então, assim, eu digo... Você falando aí me lembrou os santos também. Tem muitos santos também que eram muito perseguidos, né? Quer ver falar do espiritismo, que é uma coisa, que é uma prática, eu digo assim, não sigam nunca na vida. E quase católicos que é envolvido com isso, né? Tem muito católico que adere isso, né? Então, assim, quando a gente fala e divulga da palavra de Deus e diz assim, não siga esse espiritismo, porque o espiritismo é como se Jesus não tivesse o poder de criar almas. Ninguém tem o poder de vir do mundo dos mortos, né? Verdade. Então, nesse dia, eu apanhei muito. O inimigo me pegou pelo pescoço aqui e ele apertou. Eu dei um grito, meu marido foi ver o que era. Ele atravessou a porta para me matar mesmo. Eu falei, vem me matar. Mas por que eu tinha esquecido? O rosário da rosa mística no pescoço. Você esqueceu o rosário? Eu sempre coloco o rosário da rosa mística à noite para dormir no pescoço. Aí você tirou o rosário e queria te matar. Eu comecei, quando ele me atacou, eu falei, Nossa Senhora, não adiantava. Eu falava, Nossa Senhora, eu buscava o rosário, né? E cadê o rosário? Não tava, eu tava dormindo no outro quarto naquela noite. Aí quando apertou demais, que tava me matando mesmo, eu senti uma dor horrível. Meu marido veio, daí eu falei, eu quero meu rosário da rosa mística. Coloquei, quando eu coloquei o rosário, deitei na cama, ainda tentou atravessar a porta, mas eu segurei no rosário e falei, Nossa Senhora, né? Aquilo sumiu. Então, assim, divulgar a mensagem, eu digo, de recado, para quem entrou na obra, nunca desista dessa obra, porque é verdadeira. E quantas pessoas que entram e a primeira aprovação que vem já desanima, né? Porque vai vir provação em cima de provação. E eu tive o entendimento, aqui nessa terra, ninguém vai passar para o céu se não for como os santos passaram. Isso mesmo. Obra de caridade, de perdão, de humildade, de resiliência, de carinho, coração, oração, rosário, e divulgar muitas mensagens, porque tem muita mensagem, sabe? Tem muita mensagem, tem muita gente que não conhece. Então, assim, o importante é você ter força nas pernas, rezar e fazer divulgação. Isso mesmo. E divulgando sempre, quando eu digo assim, olha, Nossa Senhora vem pedindo para que a gente reze todo dia o Santo Rosário, porque o que vai vir vai ser difícil de lidar. Muita coisa vai vir. Isso, exatamente. E só quem está rezando o rosário é que vai suportar. Exatamente. Olha, você tirou o terço, foi atacado pelo inimigo, né? Então, assim, aí você já mostra que o terço, o rosário, é algo que ele não gosta, né? Gosta. Então, a partir do momento que você aderiu, que chamou Nossa Senhora, ele fugiu. Ele foge. E hoje a gente vê muitas pessoas, né? Às vezes tem um terço em casa, tem um rosário, mas não reza, né? Porque talvez por preguiça, ou talvez também não tem conhecimento. Mas isso que você está falando é muito importante as pessoas ouvirem, porque se isso está acontecendo, se acontece essas coisas, é porque você está no caminho certo, no caminho que Deus colocou, no caminho correto, né? O caminho de Deus. Por isso que você teve esse enfrentamento ao inimigo.
Porque se não fosse uma obra santa, se não fosse uma obra verdadeira, com certeza estava tudo tranquilo. Mas a partir do momento que se aderiu a divulgar as mensagens, a conhecer o livro, as mensagens, né, foi um momento que ele veio para cima com tudo. E quantas pessoas que ele não ataca? E essas pessoas talvez desistem, né, na primeira provação, desiste porque acha que não vai conseguir. E nós sabemos que Deus permite isso, né, que o demônio nos tente para ver a nossa reação. Né? E, Jesus no deserto. Deus permitiu que o demônio tentasse Jesus no deserto. O que